E aí, galera, bom dia! Esse é mais um Voe Mais Alto, mais uma quarta-feira, 8h30 da manhã, ao vivo aqui pelo Periscope, pra gente falar de coaching, pra gente falar de dicas de como você dar uma guinada na sua vida, na sua carreira e nos seus negócios. E o Voe Mais Alto é pra isso, pra você ir pra cima, pra onde nem existe além. Tá tudo bem com vocês? Quem tá chegando aí, sejam bem-vindos. Aliás, se você assiste esse vídeo pelo YouTube, lembre-se de compartilhar esse vídeo e deixar sua curtida aqui embaixo do vídeo. Compartilhe esse vídeo também. Oi, Ângela, bom dia. Edneide Paiva, Val Caraciolo, a galera tá chegando aí. Sejam bem-vindos, bom dia pra vocês. Enquanto a galera vai chegando, vou fazendo as minhas apresentações por aqui. Eu sou a coach Luciana Figueiredo. Para você falar comigo, bom dia, Walter. Para você falar comigo, Luciana, @canvasconsultoria.com.br. Se quiser conhecer um pouco mais, o site é o canvasconsultoria.com.br. Mas se você gosta de redes sociais, se você gosta aqui do Voe Mais Alto, eu recomendo super que você vá em dois lugares. Primeiro lá no YouTube, escreve lá no seu browser Canvas, Consultoria e Coaching. Vai aparecer o canal, aí você vai lá em inscreva-se. Depois que você clicar em inscreva-se, você clica no sininho para o seu celular avisar você quando tiver vídeo novo no canal. Outro lugar que você tem que ir, vai lá no Facebook, curta a página. Entra lá na fanpage, curte a página lá. Todo dia no Facebook tem conteúdo novo para vocês. Se você quer me acompanhar pelo Instagram, @lu_Figueiredo_, que é o mesmo usuário aqui do Periscope. Minha coach, oi Ana! Bom dia, querida! Obrigada, Ângela, que compartilhou a live. Então, vou pedir para você que está me assistindo fazer assim como fez a Ângela. Obrigada, Ângela, gratidão. Vai nesses 3 pontinhos e vai em compartilhar a live. Clica aí, compartilhar transmissão. Aí vai pedir para você escolher a rede social que você quer compartilhar ou copiar o link. Então, você pode copiar o link, colocar lá no seu grupo de WhatsApp, mandar para uma pessoa especial que você acha que está precisando hoje entender de competências que o mercado está exigindo, as 10 competências mais exigidas pelo mercado de trabalho. Vai escolhe lá Facebook, vai compartilhar no Facebook, já que provavelmente a rede que você conhece mais gente. E se você faz Periscope, além de se anunciar por aqui, para eu poder anunciar aí quando é que você vai fazer live para essa galera linda do Voe Mais Alto, vai também, compartilha com a galera do seu Periscope, tá bom, gente? E para dar corações, é só tocar na tela, não custa dizer. Esses corações verdes aí são da Ângela. Obrigada, Ângela! Toca na tela várias e várias vezes. E se você aceita a minha recomendação, toca aqui no globo, ó. Mentaliza onde você quer estar nos próximos 5 anos, quais são as suas metas, o que você quer pra você. Hein, pensa! O que você quer pra você? Você tá aí paradão ou você tá em atividade? Como é que tá a sua vida no momento? Afinal de contas, o nosso Voe Mais Alto já existe há mais de 2 anos agora. Vocês sabiam que nós fizemos aniversário nesse mês? Sim, nós fizemos aniversário. Oi, Retomás, tá aí chegando, bom dia, querida. Temos muita gente que ainda acompanha o Voe Mais Alto, que é da casa, que é freguês aí da casa desde o comecinho. Bom dia, Rê! E a galera vê aí que em 2 anos a gente nunca repetiu uma live. Por aqui a gente funciona da seguinte forma: cada mês um novo tema. E toda terça-feira à noite eu publico lá nas minhas redes sociais, da Canvas e nas minhas, qual vai ser o tema do nosso Periscope da quarta-feira às 8h30 da manhã. Então, estamos conectados, podemos falar do nosso tema de hoje, que são 10 competências mais valorizadas pelo mercado de trabalho. Dentro do tema de setembro, que é competências e habilidades para o mercado de trabalho. Se você perdeu as lives anteriores, não deixa de assistir. A gente falou já de 10 hábitos para ser um profissional de sucesso, foi uma live master. Depois a gente falou de liderança, a gente falou de conceito, de um pouco de teoria. E falamos sobre as atitudes dos líderes. Foram 5 conceitos na semana passada bem poderosos. E ainda tem mais pela frente, hein? Então vamos comigo. Hoje eu quero ficar em competências mais valorizadas para o mercado de trabalho, para ajudar vocês a entenderem um pouco sobre as regras do jogo. Afinal de contas, mercado de trabalho é um jogo, não é? É ou não é? É ou não é? Quem tá comigo dá corações aí. Eu costumo dizer
algo que pode soar um pouco frio pra você, mas bem ou mal, é super verdade, que é o seguinte: o seu currículo no LinkedIn, o seu perfil lá no LinkedIn, bom dia, Rogério, o seu perfil lá no LinkedIn, o seu currículo no mercado, ele nada mais é do que colocar você numa prateleira de um grande supermercado, de um grande mercado chamado mercado de trabalho. Então, quando você coloca o teu currículo lá na prateleira, mais ou menos você está colocando uma tag em você, é como se você estivesse colocando uma tag em você, dizendo quanto você vale, de acordo com a sua disponibilidade, de acordo com a sua experiência, de acordo com a sua experiência de trabalho, a sua vivência, de acordo com o que você já fez antes, com os seus estudos, com as suas formações. Você praticamente está colocando uma tag lá, uma etiqueta, dizendo que você vale, do que você contém, quais são, né, as suas informações. Igualzinho um produto, quando você teve um produto lá na prateleira, tá escrito lá, informações nutricionais, esse produto contém tais materiais, e assim também é com você. E aí, pra gente se sair bem nesse mercado de trabalho, pra gente entender como é que a banda toca, né, pra gente se sair bem, não adianta só a gente ter um bom currículo. Bom dia, Rodrigo! Bom dia! Não adianta só a gente ter um currículo legal, né? Falar, caraca, eu entro um monte de site aí pra fazer currículo, tô por dentro, meu currículo tá atualizado. Não é só preencher aqueles milhões de perfis de currículo nas redes sociais de empregos, né? Não é só isso, claro que não. Você precisa entender quais são, começa em você, não começa no mercado, né? Você precisa entender o que você faz de bom, do que você é útil e quais são as competências que são mais valorizadas para o mercado que você está inserido ou que você quer se inserir, certo? Isso é mais ou menos entrar em campo depois que você já sabe as regras do jogo. Eu vou dar um exemplo para vocês, isso tá até acontecendo nesse momento. Eu tô com um processo de coaching rolando nesse momento. Tem um processo de coaching rolando nesse exato momento, inclusive. Bom dia! Bom dia, Odair! Bom dia! Seja bem-vindo! Em que essa minha cliente, essa minha coach, ela procurou o processo de coaching, ela veio para o processo de coaching para se preparar para uma promoção que deverá acontecer na carreira dela nos próximos meses, que ela espera que aconteça na carreira dela nos próximos meses, mas que para isso acontecer, ela precisa superar alguns obstáculos, né, algumas barreiras dentro do trabalho. Então ela veio procurar fazer coaching para ampliar as suas habilidades e competências e se preparar para esse novo momento de transição, né, de função, para uma função gerencial, para uma função de liderança, uma função que vai exigir muito mais dela do que a função que ela tem agora. E aí a primeira coisa que eu perguntei para ela foi, ok, você está concorrendo a uma vaga, para esse cargo. Ela está concorrendo com outras pessoas dentro da mesma empresa, da mesma instituição. E aí eu perguntei, então quais são as regras? O que vai ser avaliado nessa sua transição? O que vai ser avaliado? O que está sendo pedido de você? E aí ela, putz, não sei, cara. Fora a parte técnica, do que eu tenho que entender tecnicamente do trabalho, nossa, não sei dizer. Ok, quais são as competências pessoais que vão ser avaliadas? Porque as pessoas também não nos escolhem no mercado de trabalho, muita gente não acha isso justo. As pessoas não escolhem a gente apenas pelas nossas habilidades técnicas. Não, gente, nunca foi assim. As pessoas escolhem a gente também pelas nossas habilidades pessoais, pelas nossas competências pessoais. Por quem a gente é, o nosso jeito, né? Se o santo bate, sabe aquela coisa? Se o santo bate. É por isso que as seleções de empregos, de promoções dentro das empresas e também no mercado aberto, elas não acontecem como se fosse um concurso público com regras objetivas. Igual o vestibular, né? Vestibular é assim, se você acertou um X número de questões, você passa no vestibular, ponto, acabou. Ninguém vai avaliar você subjetivamente. Acontece que numa promoção, numa transição para um cargo melhor, né? No mercado de trabalho, de um modo geral, a gente é avaliado não só pela nossa parte técnica. Aliás, eu preciso te dizer o seguinte,
que a gente é avaliado cada vez menos pela nossa parte técnica. E se você tem a esperança de quanto mais velho você fica, quanto mais experiente você fica, mais você vai ser considerado um especialista e um técnico, engane o seu. Isso, é óbvio, vai continuar sendo exigido, porque é sempre exigido de nós a melhoria contínua e que a gente saiba de tudo sobre o que a gente faz. Mas à medida que a gente cresce na profissão e até na idade também, quanto mais a gente vai assumindo funções gerenciais, vamos dizer assim, quanto mais alto a gente vai voando dentro de uma empresa, uma instituição ou dentro de uma carreira, menos é exigido de nós a parte técnica e mais é exigido de nós as habilidades pessoais, as competências. Por que isso? Porque quando a gente começa uma carreira, imagina você iniciando a sua carreira como estagiário lá no começo, um trainee, lá no início, bem no comecinho, quando você era um mero aprendiz, certo? Era exigido de você nenhuma habilidade para gerenciar pessoas, simplesmente não fazia parte das exigências do seu recrutador, certo? Ninguém estava muito interessado se você era uma pessoa com super habilidades relacionais, com competências de comunicação, com habilidades para trabalho em equipe, com flexibilidade, se você tinha uma visão de carreira, se você entendia a cultura da empresa, não. Isso não era exigido de você, era exigido de você que você tivesse as habilidades necessárias para executar aquele trabalho que você fazia ali no início, que era um trabalho provavelmente super de execução e que você tinha um supervisor, um analista, um chefe, um gerente, um monte de gente acima de você e na sua equipe para ajudar você a fazer o seu trabalho, para dizer para você o que você tinha que fazer. Então, todas as suas tarefas era alguém que mandava você fazer e você ia lá e executava aquelas tarefas. É ou não era assim? Aí, à medida que você vai desenvolvendo na sua carreira, que você vai ficando um pouco mais velho e que você vai saindo de um mero estagiário, um aprendiz, aí você vai subindo, você vai virando analista, supervisor, e aí você se torna gerente. A cada degrau que você sobe nessa hierarquia, mais é exigido de você outras habilidades, porque você começa a lidar com pessoas, você começa a perceber que mais importante do que você saber executar o seu serviço, o seu trabalho em si, mais importante do que isso é contar com a boa vontade das outras pessoas. Os seus resultados começam a ser exigidos de você com mais força e para apresentar esses resultados você começa a precisar liderar gente. Você começa a precisar ter controle emocional pra caramba, porque é muita pressão que começa a ser exigido de você. Quando você é um executor lá no começo, a pressão é pequena. As pessoas só falam, e aí, terminou? Terminou? E se você não consegue dar conta, você levanta a mão e fala, ai, não vai dar tempo de acabar. Alguém sai correndo e vem fazer o seu trabalho junto com você. Agora, quando você se torna um gerente, um gestor, alguém que comanda pessoas, primeiro que essa pressão, ela tá totalmente aliada aos seus resultados de salário ou até mesmo a sua manutenção da empresa. Porque hoje em dia não existe espaço, durante a crise mais ainda, não existe espaço no mercado de trabalho para aquele que não entrega resultado. Então você imagina um gerente de vendas que não vendeu. Cara, ninguém vai perguntar para ele qual foi o funcionário da equipe dele que deu problema. Esse cara está na roça, é tipo um técnico de time de futebol, que quando dá problema, o primeiro a ser responsabilizado é o técnico, é o líder, é o chefe de todo mundo, é o boss, certo? E assim cada vez mais vai ser na sua carreira. Então, quando eu perguntei para essa minha cliente, eu falei, mas então quais são as regras do jogo? O que você precisa? No que eles vão te avaliar? E aí ela paralisou e falou assim, cara, não sei, fora a minha parte técnica, não sei. E por mais incrível que pareça, é de se impressionar isso que eu vou dizer, mas não deveria ser. As pessoas não sabem o que é necessário para evoluir nas suas carreiras. As pessoas não são informadas disso. E caso você esteja pensando que a sua empresa é uma empresa ruim por não ter te informado isso, já vou logo antecipando para você que é claro que a gente prefere que essas recomendações venham da empresa, porque tudo se torna mais fácil e mostra pra mim que você trabalha numa empresa organizada e que já só por isso já tem um RH que trabalha bem, já só por isso já me mostra que é uma empresa
que valoriza o crescimento das pessoas e que tem um plano de carreira para você. Mas, gente, infelizmente, 95% das empresas que eu conheço não tem nada disso. E sabe o que isso significa? Isso significa, não é que a sua empresa é ruim, não. Isso significa que você precisa fazer o gerenciamento da sua própria vida, da sua própria carreira. E à medida que você faz o gerenciamento, se você aceita, que você recebe essa responsabilidade de ser o gestor da sua carreira, você começa a entender que as regras do jogo são importantes, mas que você precisa buscar por elas. Rodrigo, a liderança na minha empresa é remunerada com renda variável e nem sempre o salário é bom. Hoje em dia, a maioria das empresas já trabalham com esse regime de meritocracia, e aí quem alcançou mais resultados ganha mais, quem alcançou menos resultados ganha menos, mas isso não muda a figura da responsabilidade do líder, não é verdade? Ele vai continuar respondendo para a sua diretoria ou para quem está acima dele, vai continuar respondendo pelas suas competências. As competências são cada vez mais exigidas, são cada vez mais pessoais e requerem mais habilidades. E é por isso que o coaching se torna uma ferramenta preciosa nesse momento, para você fazer a gestão da sua carreira. Bonito isso, não é? Você já pensou nisso? Você faz a gestão da sua carreira? Você pensa e você conhece dentro da sua empresa ou do mercado em que você atua. Se você for empreendedor, mais ainda. Você conhece dentro do mercado que você atua quais são as regras do jogo, quais são as competências sobre as quais você será avaliado para subir um nível na sua carreira. Mas a equipe, quando não aceita, o líder reflete no salário dele. Sim, Rodrigo, tudo bem, mas você concorda que se esse cara para de apresentar resultados, ele não só vai ter um salário ruim, como ele vai ter que deixar de ter um salário? E pronto! Uma diretoria hoje em dia não vai mais falar pra ele: eu sinto muito, eu compreendo que você não vendeu muito esse mês. Cara, o buraco é bem mais embaixo. Quanto mais você sobe na liderança, mais o buraco é mais embaixo, os resultados são rápidos, a pressão por resultados é maior. Então, é por isso que a gente vê tantos gerentes estressados, tanta gente brigando, tantos conflitos na área do trabalho, certo? Porque a gente sabe que essas pessoas estão sendo exigidas além do nível técnico. Não é feito mais uma provinha para ele, para o gerente comercial, não é feito mais uma provinha para entender se ele sabe ou não fazer proposta comercial, ou se ele sabe ou não fazer captação. Cara, isso é avaliado por meio de resultados e a pressão por isso é muito grande. Então, é por isso que o coaching se mostra uma ferramenta muito eficiente, porque através disso você consegue trabalhar as suas habilidades, os seus skills, as suas competências. E aí, quando você vem trabalhar competência, você tem que saber o seguinte: qual é a competência que eu tenho que trabalhar? Bom dia, Luciano, bem-vindo. Qual é a competência? Então não adianta só você vir falar: eu preciso melhorar. Eu vou perguntar pra você: você tem que melhorar no quê? E aí a gente vai descobrir então quais são as regras do jogo antes de entrar em campo, certo? Você tá lá no campo, o que eu preciso melhorar? E aí hoje eu vou falar pra você das 10 competências mais valorizadas pelo mercado de trabalho provavelmente em todas as profissões, porque essas são competências gerais, não são competências específicas, porque, obviamente, se você tá aqui comigo no processo de coaching, a gente vai falar das competências gerais e vai falar das competências específicas, porque aí cada mercado tem a sua, cada profissão tem o seu. Verdade, mas o fato é que alguns líderes estão por indicação e não por mérito. Rodrigo, mas isso não muda o fato de que as competências são avaliadas. Isso não muda o fato. Uma vez que o cara tá dentro do cargo, meu amigo, o cara será avaliado pelas suas competências e é aquilo. Se você não tem competências desenvolvidas, você não segura, você não sustenta. Ou então você tem ataque do coração, você tá entendendo? Ou então você vai ter tanto estresse que você não vai dar conta daquilo. Então, competências pessoais são algo que a gente precisa desenvolver, muitas vezes fora do mercado e fora das escolas, porque as escolas não preparam a gente para ter competências e habilidades pessoais. As escolas preparam a gente para ser um bom técnico. As escolas preparam a gente para a gente entender do serviço que é realizado, que é executado. A gente não é preparado para ser bons líderes, para ter boa comunicação, bom relacionamento com as pessoas, certo?
E aí, obviamente, em cada mercado, em cada profissão, você vai ter as competências específicas exigidas. Então, hoje a gente vai falar das competências gerais e eu não vou falar de poucas, não. Eu vou falar de 10 competências. Então, obviamente, não vai dar para eu entrar tão aprofundado em cada uma das competências. Isso não aprendemos na faculdade. Oi, Alen César, bom dia, querida. Isso não aprendemos na faculdade mesmo. E é quando você começa a fazer uma transição na sua carreira para o nível gerencial, geralmente é quando você passa de analista para gerente, né? É quando você começa a sentir o peso de não ter desenvolvido essas competências. E isso não é nenhuma faculdade ensina, nenhum curso técnico ensina. Imagina você que, sei lá, na faculdade de medicina, o que o cara aprende na faculdade de medicina? Aprende de anatomia, aprende a operar um paciente, aprende sei lá, onde é que estão os órgãos dentro do corpo, como é que faz para resolver um resfriado, que remédio que tem que tomar. É isso que ele aprende, mas ele não aprende a se comunicar com a sua equipe para fazer uma boa gestão de processos dentro do hospital, entendeu? Isso é um outro nível que o cara tem que vir buscar no coaching, porque a gente precisa desenvolver, até porque algumas habilidades a gente já tem, outras a gente realmente tem como ponto fraco. Então, enquanto eu vou falando as 10 habilidades mais exigidas para o mercado de trabalho hoje, em termos de competências gerais, você vai pensando aí na sua cabeça, vai fazendo coaching comigo, vai anotando aí no seu papel, no seu caderninho do Voe Mais Alto, vai anotando aí e vai pensando o seguinte: de 0 a 10, quanto você se sente hábil com essa competência? Quanto você domina essa competência que eu vou falar? Então anota aí, você vai anotar 10 competências e aí você faz uma coluna do lado onde você vai pôr uma nota para você mesmo. De 0 a 10, quanto você se sente com domínio dessa competência, certo? E depois a gente vai conversar um pouco sobre isso, tudo bem? Podemos fazer assim? Adorando ver corações coloridos aí. Acho que vocês estão comigo, hein? Toca aí na tela pra mim, me manda vários corações e vamos entender um pouco mais dessas competências para o mercado de trabalho. Vamos lá, primeiro algumas eu já dei umas dicas aqui pra vocês, né? A primeira competência super exigida em todas as áreas, especialmente nas áreas de média gerência pra cima, é a comunicação. Comunicação significa facilidade para se comunicar de um modo eficaz. Lembrando que eu adoro falar de comunicação, a gente tem uma temporada inteira de Periscope só sobre isso. Se você perdeu, você pode pegar lá no YouTube da Camus Consultoria Coach. A gente tem uma temporada inteira só sobre comunicação. Tamanho é o grau de necessidade de desenvolvimento e de domínio dessa competência, comunicação. Comunicação, quero lembrar vocês, tem duas pontas. A comunicação tem a emissão da mensagem, tem aquele que gera a mensagem, aquele que comunica a mensagem, aquele, portanto, que fala, ou que escreve, ou que manda o e-mail, ou que gera a comunicação. E tem a outra ponta da comunicação, que é o que recebe a mensagem. A gente tem sempre... Eu sempre digo isso, não adianta você vir falar assim, ai, mas ninguém me escuta. Eu disse, mas ninguém ouviu. Então, a habilidade de comunicação é só 50%. Porque você usa metade da habilidade, que é a de mandar a comunicação, na sua opinião, bem, mas o outro não recebe a mensagem da mesma forma. Já viu o telefone sem fio? Já viu como é que funciona a comunicação muitas vezes? Muitas vezes nas empresas é meio telefone sem fio. A comunicação sai de um jeito e chega lá na outra ponta completamente de outro jeito. E isso não significa que a comunicação foi eficaz. Isso quer dizer que foi ineficaz. Então, lembrando, comunicação tem duas pontas. É o sinal de emissão e o sinal de recepção. E a responsabilidade de se fazer ouvido e entendido não é do que recebe a mensagem. É do que emite a mensagem, é do que comunica. E comunicação é uma das coisas mais valorizadas dentro de uma equipe, mais necessárias, especialmente num momento em que a gente tem poucos profissionais, todo mundo está trabalhando num ritmo super acelerado, todo mundo está trabalhando num nível muito acima do que é a carga de trabalho desejada por cada um de nós. Sabemos que estamos sobrecarregados. E nesse momento a gente acaba esquecendo, ou tendo uma mera preguicinha, uma vontadinha de não comunicar, de ficar na nossa, ou a gente esquece, ou a gente não quer gastar tempo com isso, ou a gente não tem paciência.
quando a gente, na verdade, não adianta nada eu me esforçar pra caramba e ter um puta trabalho, um puta esforço do lado de cá, se na outra ponta a pessoa não entendeu nada, né? Ou pior, a pessoa entendeu uma outra coisa. Então, comunicação é, sem dúvida nenhuma, uma das competências mais valorizadas pelo mercado de trabalho. E é uma daquelas competências, olha só, pensa numa entrevista de emprego. É uma daquelas competências que você sabe que vai ser avaliada e você não faz a menor ideia do que a pessoa acha de você. Não é terrível isso? Quando eu não sei o que o cara acha de mim, como é que eu vou saber o que fazer? Então, por isso que é tão bom, é tão importante a gente olhar para como é que tá essa competência de 0 a 10, como tá o seu domínio com a competência e comunicação. Você se comunica de modo eficaz? Você tem facilidade para se comunicar ou isso é um desafio para você? Põe aí no seu papelzinho. 0 a 10, dá uma nota para você mesmo. Como é que tá esse nível de domínio? Falar o português corretamente. Obrigada, Rodrigo. Esse é um dos elementos da comunicação também. A gente falar não só corretamente, mas ter uma boa dicção. Falar o nosso idioma corretamente é algo que é, sim, condição sine qua non, né? Eu, por exemplo, se vou fazer uma entrevista de qualquer tipo de pessoa, se participo de um processo de recrutamento, se falar amenas, já tá fora. Pra mim é automático. É claro que isso depende do nível de exigência para o cargo e do mercado em que a empresa está inserida. Para alguns mercados isso é menos importante, para outros mercados isso é mais importante. Para mim, como gestora, é muito importante falar corretamente. Na verdade, não é importante, é fundamental para mim. Tipo, não tem negociação falar corretamente. Mas tem mais do que falar o idioma corretamente, né? Porque, afinal de contas, a gente tem que ser nativo no idioma português, não é? O inglês eu acho que dá pra perdoar, mas, né, a fluência do português tem que ser nativo, você tem que ter fluência. Mas tem mais do que isso, é comunicar com clareza, pronunciar as palavras de uma forma clara. Realmente, aliás, é bom vocês saberem disso, a maioria das pessoas tem deficiência de audição. A maioria das pessoas hoje em dia, como a gente tem muita poluição sonora e muito estresse, muito telefone e tal, a gente também tá muito disperso, a nossa atenção tá muito dispersa, a maioria das pessoas tem a audição um pouco deficiente. Então, se a gente fala baixo, truncado, sem pronunciar bem as palavras, sem articular bem as sílabas, a gente corre risco de não ser entendido. E a culpa é nossa mesmo, não é do que não entendeu, não. Viu? E aí de comunicação dá pra falar um montão de coisa, tanto é que já tivemos uma temporada de Periscope só sobre isso. Dá pra fazer um rapport sem falar errado e sem parecer falso. É o que a gente espera, né? Sem falar errado, né, gente? A segunda competência mais valorizada pelo mercado de trabalho é a competência do relacionamento. Puxa vida, quanto você sente que você domina essa competência, essa habilidade, relacionamento. Põe aí uma nota para você mesmo, de 0 a 10. Você tem facilidade para se relacionar? Você sabe construir bons relacionamentos? Como é que você lida com os relacionamentos no trabalho? Relacionamento é toda vez que eu me relaciono com outra pessoa. E o quanto isso passa a ser hiper importante à medida que a gente vai assumindo funções gerenciais. Sim ou não? Quanto mais a gente assume responsabilidades na nossa carreira, mais a gente depende da nossa equipe. Mais a gente precisa de outras pessoas. E aí as competências de relacionamento começam a ser muito exigidas de nós. Mais do que muitos gostariam, inclusive. Não só com a nossa própria equipe, mas tem uma coisa que acontece quando o cara sobe para a média gerência. Vamos comentar um pouco sobre isso, porque isso é bem relevante. Quando você é um executor, quando você é um funcionário no começo da sua carreira, você faz funções meramente de execução, como a gente já deu exemplo aqui antes. E aí você sempre tem um chefe comandando o seu trabalho, concorda? Um chefe, uma equipe, ou várias pessoas perto de você, te ajudando a entender o que você tem que fazer e a realmente fazer o que tem que fazer. À medida que você vai escalando
os próximos degraus, os próximos níveis na sua carreira, você começa a depender não somente da sua equipe, que é uma dependência vertical, né? A linha vertical, que é o chefe que está acima do seu liderado. Você começa também a depender de uma linha horizontal, que são os pares. Então, digamos que você seja um gerente da área de marketing. Antes de ser gerente, quando você era analista, você pertencia apenas à equipe de marketing, aquele núcleo de, sei lá, 10 ou 12 pessoas que estavam trabalhando, você só enxergava o trabalho dessas pessoas dentro da equipe. Por quê? Quem leva o trabalho para fora da equipe, para a diretoria, para o cliente, para fora desse núcleo, é geralmente o responsável, geralmente é o líder. Então, quando você é um executor, você fica dentro do núcleo. E aí você tem que administrar relacionamentos com 10 ou 12 pessoas que tem dentro desse núcleo uma escala hierárquica e mesmo quando não tem tipo regras próprias, não é? Tipo a cadeia. Sua equipe de trabalho não é igual na cadeia, que tem regras próprias. Você mais ou menos tem aquelas regras de convivência e você sabe quais são os limites de cada um, quais são os limites do trabalho de cada um e você geralmente respeita as regras, as normas de conduta desse núcleo. Quando você, digamos que você seja um analista na área de marketing da empresa. Quando você sobe um nível, você sai do núcleo, você se torna gerente de marketing, por exemplo. Quando você sobe, você sai do núcleo. Você pertence ao núcleo, mas você representa o núcleo fora do núcleo. Ou seja, para os demais na empresa. Você leva os seus resultados para a diretoria da empresa, mas não só numa escala vertical, porque a diretoria está na escala vertical, está acima de você. Você também precisa começar a contar com os pares, com aqueles que estão nas laterais, com aqueles que são, por exemplo, o gerente financeiro, os caras que estão na mesma, equilibrados com você, mas que não pertencem ao seu núcleo, e tem outras regras de convivência, que tem outros núcleos, que representam outros times e que nem sempre estão nem um pouco interessados em colaborar com você. E aí você, onde a habilidade de relacionamento começa a ser super requisitada, super importante e é onde muita gente, mesmo sendo excelentes técnicos, excelentes especialistas, acabam escorregando. Então eu pergunto, como está a sua habilidade de se relacionar com as pessoas no ambiente de trabalho de 0 a 10? Quanto você acha que tá? E aí, nessa provocação, a gente vai para a competência de liderança. Sim, liderança de forma isolada, embora tenha a ver com comunicação, que a gente já disse, embora tenha a ver com relacionamento, que a gente já disse, embora tenha a ver com outras competências que a gente ainda vai dizer por aqui. Liderança é uma palavra isolada que a gente pode avaliar com competência. Competência para liderar é uma competência super complexa que pode ser desconstruída em várias mini competências, mas ela está dentro de uma chave chamada liderança e é sem dúvida nenhuma uma das competências mais exigidas. Falamos disso na semana passada bastante quando eu dei para vocês 5 conceitos sobre as atitudes dos líderes. E na semana passada, quando a gente falou sobre isso, eu lembrei a vocês que a competência de liderança não é mais como era antigamente, há uma década atrás. A competência de liderança era exigida apenas para aqueles que realmente exerciam função de liderança. Ou seja, apenas para aqueles que eram chefes. Então, a função de liderança era avaliada só para aqueles que eram os gerentes das equipes. Todos os outros não precisavam ter competências de liderança. Ou pelo menos não era exigido isso. Porque a forma como as empresas e as equipes e os times eram estruturadas, elas permitiam isso. De uma década para cá, especialmente, ainda mais depois de tantas demissões nesse ambiente de crise em que as equipes trabalham enxutas e a gente trabalha com novos conceitos de administração de pessoas, de gestão de gente, a gente já não olha mais apenas para aquele que tem função de liderança. A gente deseja que todas as pessoas da empresa tenham desenvolvida. Oi, Camila, bom dia! Tenham desenvolvido e tenham domínio da competência de liderança. Todo mundo precisa saber como faz liderança, mesmo que não esteja na função de liderar. Porque liderar é, em última instância, desenvolver pessoas, desenvolver processos.
Liderar é fazer com que as pessoas façam aquilo que você precisa que elas façam. Oi, Ana, bom dia, seja bem-vinda. Liderar é isso, em última instância, é conseguir que as pessoas façam o que elas precisam fazer para você apresentar os seus resultados como representante do time. E aí, não só quando você é gerente mais você precisa fazer isso. Então, essa competência de liderança, pensa todas as vezes que você for fazer uma entrevista de trabalho, mesmo que não seja na função de gerente, vão ser perguntadas para você coisas a respeito de como você lida com a função de liderança, de como você entende sobre liderança, o que isso representa na sua atividade, qual é o impacto que a sua habilidade de liderança causa nos demais membros da equipe e nos resultados da empresa. Como é que você enxerga isso? E pode acreditar, mesmo que essas perguntas não sejam feitas assim tão diretamente, elas vão ser provocadas. Essa competência vai ser provocada para que você mostre para o seu recrutador, por meio da sua fala, por meio de exercícios, por meio de dinâmicas, por meio de uma conversa, que você tem ou não essa habilidade desenvolvida. E pensa, essa é uma das habilidades mais requeridas hoje para o mercado de trabalho. Então, de 0 a 10, como está o seu nível de domínio dessa competência liderança? Quarta competência exigida para o mercado de trabalho. E essa aqui nunca foi tão requisitada. A competência é resolução de problemas. Caramba, cara, todo mundo precisa saber resolver problema. Até porque a gente também já tem live sobre isso, eu adoro falar de problema. Problema não é ruim, tá? Vamos começar por aí. Problema é bom, porque se tem um problema, você está sendo necessário na sua empresa. As empresas existem para resolver problemas. Se não existissem problemas, não haveria a sua empresa, tá bom? A sua empresa, ela resolve algum tipo de problema que o cliente tem. Então, alguém paga... Oi, meu Maurício, bom dia, bem-vindo. Alguém paga a sua empresa para que a sua empresa resolva alguma coisa que não deu certo. Ou que vai dar errado se não for feita. Então, toda empresa, ela resolve algum tipo de problema. E à medida... Oi, Augusto, bom dia. À medida que a gente sabe disso, você também aceita que dói menos. Você também aceita que na sua função aí, no seu trabalho, independente de qual seja a sua profissão ou qual função você exerça na empresa onde você trabalha, todo mundo precisa saber resolver um problema. E se você não tivesse problemas para resolver, você não seria necessário, não é? Eu tô aqui porque eu preciso resolver problemas das pessoas que querem se desenvolver. Então, o problema é bom, porque o problema me faz ser útil e necessária. A questão é o quanto, de 0 a 10, eu me sinto hábil, apta a resolver os problemas das pessoas. Essa é a competência que vai ser analisada. Quais problemas, Luciana? E cada profissão vai ter a sua. Mas, geralmente, pra gente resolver problema bem, a gente precisa ser um pouco criativo. A gente precisa ser rápido. A gente precisa ser eficaz. A gente precisa ter foco. Tem um monte de habilidades envolvidas dentro dessa competência. A gente precisa entender de causa, de efeito, de consequência, de impacto. Um mestre me disse, problema sem solução, já está resolvido o problema. Tem uma frase antiga, que é um ditado popular, que é das avós, que diz assim, olha, se não tem remédio, remediado está. Então, vamos nos ocupar com aquilo, com outra coisa que dá para remediar, né? Então, resolver problemas é uma das habilidades mais necessárias. E não é mais só... Resolver problemas não é mais, já foi, né, uma competência exigida somente pelos gestores. Mas se você gostaria de subir um nível na sua carreira, pensa que é de verdade impossível você subir na sua carreira sem ter desenvolvido, nem que seja um pouquinho, a sua habilidade de resolução de problemas. Então, eu dei um treinamento, eu dou treinamento nas empresas, eu adoro, e eu fiz um treinamento de equipe recentemente, em que a gerente falou, nossa, mas eu como gerente eu tenho muito mais problemas do que elas.
que não são gerentes. Que não são gerente. E aí eu falei, bom, é claro, porque é pra isso que um gerente serve. Quer ver como é pra isso? Vamos dizer que você vai numa loja e aí você é mal atendido pelo funcionário do caixa. E aí você vai dizer pro cara assim, ó, não, o preço que tava lá na prateleira era R$5, você tá me cobrando R$6,50, isso tá errado. E aí o funcionário te trata mal e não quer fazer o que você quer que seja feito. Qual é a primeira coisa que você faz? Pode chamar o gerente. É ou não é? Você não manda chamar o gerente quando você tá na loja? Então, o gerente, ele serve para resolver o problema que o operador, que o executor não é capaz de resolver. Ou por falta de habilidade ou por falta de competência da função mesmo. Porque não é função do cara do caixa passar um preço abaixo do que tá no selo da etiqueta. Ele não pode fazer isso. Mas e você não manda chamar o gerente? Se você tá num restaurante, você pede o seu prato, você vai lá e você pede um filé, e o seu filé vem cru, e você queria ele ao ponto. Qual é a primeira coisa que você fala pro garçom? Chame o gerente. E aí, qual é a função do gerente? Número 1, resolver problemas. Você pode até falar pra mim, a função do gerente é gerenciar pessoas e desenvolver pessoas para um mundo melhor. É isso também. Mas a primeira coisa que ele tem que fazer é resolver o problema do cliente. Porque é o problema do cliente que faz com que a própria função dele exista e até mesmo toda a empresa exista. De acordo? Resolver problema, então. Resolução de problemas. Coloca aí de 0 a 10 quanto você se sente com domínio dessa competência. E vamos para a 5ª competência. Que essa aqui eu vou te desafiar. Bom gerente tem que ser um bom líder? O Maurício, pega na semana passada, que a gente já falou sobre isso. Vai lá na live passada. Controle emocional. Competência, controle emocional. Lembra disso? Você tava na live passada, não tava? Controle emocional. Bom dia, algo inesquecível. Bem-vindo. Controle emocional é uma competência não só exigida como necessária. Não só necessária para a empresa que você tenha competência de controle emocional, mas é também uma competência que eu recomendo que você desenvolva para si mesmo. Porque no mundo onde a gente tem tanto estresse, tanta pressão por resultados e tantos problemas para resolver, tipo matar um leão por dia, apagar um incêndio por dia, essas coisas aí que você faz no seu trabalho. Controle pra vida, é isso aí, Ângela. Se a gente não tem controle emocional, meu amigo, a gente pode até conseguir fazer tudo maravilhoso na empresa, só que no fim a gente ganha um ataque cardíaco, no fim a gente ganha uma doença de estresse, ou a gente perde toda a nossa qualidade de vida e vai ficar estressado com alguma crise do pânico, alguma coisa dessas complicações dos altos níveis de estresse que a gente tem hoje em dia. E sim, controle emocional, como qualquer habilidade, pode ser aprendida e deve ser trabalhada. Ai, Luciana, mas não é fácil. Pois é. Controle emocional é algo que não trabalha só com lógica, que não trabalha só com uma área do seu cérebro, que trabalha com muito mais do que isso. Conheço empresários que não conseguem deixar de lado problemas fora da empresa e traz para dentro da empresa. E aí é onde o controle emocional começa a fazer muita diferença, né? Na verdade, a gente pode falar, e quando a gente fala de problemas para dentro, problemas para fora, existem várias habilidades que podem ser trabalhadas, mas o controle emocional, sem dúvida, é aquilo que vai manter a pessoa em equilíbrio. Todo mundo tem algum problema fora da empresa. Quem que não tem um problema familiar de vez em quando? Quem é que não tem uma preocupação pessoal de vez em quando, no relacionamento amoroso, com o amigo, com a grana que faltou para pagar aquela conta lá que você fez, que é uma coisa pessoal, não tem nada a ver com a empresa, né? E como administrar isso? Controle emocional. Olha lá, saber se controlar é a chave principal. Obrigada, SM Cleide. Isso aí, é uma grande chave. É uma grande chave. Como qualquer habilidade pode ser trabalhada, desenvolvida e aprendida. Então, existe esperança mesmo para aqueles que se consideram, mas eu sou muito ansiosa, mas eu sou muito aflita, mas eu sou muito irritada, mas eu sou muito nervosa, mas eu tenho personalidade forte. Sempre dá para ser trabalhado.
E a gente pode, como é que a gente pode dizer isso, né, como competência? Como é que a gente pode conceituar isso? O controle emocional é quando você busca conhecer e lidar com as suas emoções de um modo mais produtivo, quando você consegue agir conscientemente, ser menos reativo, né? Quando você, ao invés de reagir às circunstâncias, você consegue pensar e elaborar antes como você vai trabalhar hoje, entendeu? É quando você elabora as suas emoções e você age de acordo com o que você combinou com você mesmo. Basicamente, em grosso modo, em palavras simples, é assim que a gente pode dizer. E aí, a partir daí, a gente traz mais uma habilidade, como sexta habilidade, que é também uma das habilidades muito importantes e que precisam ser avaliadas. E de 0 a 10, você vai dizer aí, você vai anotar aí para você mesmo, você vai se dar uma nota de quanto você se sente com o domínio da competência trabalho em equipe. Como você trabalha bem em grupos ou trabalha mal? Você trabalha bem ou trabalha mal? Você obtém bons resultados quando você trabalha com os outros. Você consegue trabalhar bem em grupo. Trabalhar em grupo é sempre um desafio, especialmente porque os grupos bons, os bons times, eu coloco cada área no seu lugar, sem misturar o lado pessoal do profissional e aceitar o feedback. O Rodrigo já tá no caminho aí, Rodrigo. Parabéns. Quando a gente fala de trabalho em equipe, é sempre muito desafiador, né? Porque um time bom, quando a gente monta times, aliás, um bom gestor tem que saber montar time. Para você montar um bom time, a primeira coisa que você busca quando você é um gestor não é colocar um monte de gente que se ama para trabalhar junto. Ai, porque assim eu mantenho a harmonia da minha equipe. Não, não. A melhor coisa que você pode fazer pela sua empresa e pela sua equipe é você ter um time formado de pessoas diversas. A diversidade de experiências, a diversidade de conhecimentos, a diversidade de perfis, de personalidades, a diversidade de opiniões forma um bom time. Porque se eu tiver 10 pessoas que pensam igual, eu só tenho condições de resolver um tipo de problema. Se eu tenho 10 pessoas que pensam diferentes umas das outras, pode me aparecer 10 tipos de problemas que pelo menos alguém vai saber resolver. É assim que a gente monta time bom. E não fique com raiva do seu gestor e da sua empresa, porque a sua equipe é todo mundo diferente um do outro. É tipo na família, sabe? Você viu que na família cada um é diferente do outro? E saber valorizar as competências individuais dentro de um time é uma competência super de gestão, né? Aí é uma competência de quem monta o time e de quem faz gerenciamento do time. De fato, tem que estar na função para isso. Mas quando a gente fala de trabalho em equipe, todos os membros da equipe precisam saber trabalhar juntos, gente. E isso é cada vez mais requisitado e mais avaliado. Como você avalia a sua competência de trabalho em equipe de 0 a 10? Coloca uma nota aí para você mesmo. Confiabilidade, a sétima competência mais valorizada no mercado de trabalho. Confiabilidade. Caraca, confiabilidade é uma competência do mercado de trabalho. Você quer dizer que um recrutador, um chefe, um RH, vai avaliar isso para eu ir para o próximo nível da minha carreira? Seja dentro da minha empresa, ou seja mandando currículo para fazer entrevista fora, seja dentro do mercado ou fora. Confiabilidade. E aí é uma veia bem íntima, né? Você termina o que você começa? Você termina o que você começa? Você faz questão de fazer tudo bem feito? As pessoas podem confiar no seu trabalho, tecnicamente? As pessoas podem confiar no seu comprometimento? As pessoas podem confiar na sua palavra? Como é que tá o seu nível de credibilidade? Confiabilidade de 0 a 10. Coloca aí pra você mesmo. Como é que você se avalia de 0 a 10? Tem um pouquinho para melhorar ou você sente que realmente você atingiu o domínio dessa ferramenta? Porque veja bem, quando a gente fala em coaching, a gente está falando em estratégia. A gente precisa agir, pensar de modo inteligente. E eu não estou perguntando para você o quanto você se sente honesto na sua vida. Eu não estou perguntando para você o quanto você tem a intenção de ser confiável. Não, eu tô perguntando sobre resultados, o quanto você realmente é confiável. O quanto você realmente domina a competência confiabilidade.
Para isso, para você ganhar um 10, você tem que ter certeza que você é uma pessoa confiável, de que qualquer membro da sua equipe diria isso de você. Qualquer pessoa da sua empresa e do seu mercado, incluindo todo mundo que se relaciona com você, seus fornecedores, seus clientes, depende aí nesse caso da função que você tá, obviamente. Como é que tá o seu nível de confiabilidade? Olha lá, o algo inesquecível tá dominando essa competência, ótimo. A nossa intenção como profissionais é tirar 10 em todas essas competências. A hora que você se sente confortável e confiante com todas as competências, é a hora que você tá pronto para assumir qualquer função, meu amigo. Independentemente da idade que você tenha, do seu nível de especialização técnica, mas geralmente isso acaba vindo junto, né? 8ª competência exigida para o mercado de trabalho, flexibilidade. Você sabe se adaptar às circunstâncias? Se adaptar, gente, é algo tão importante no mundo atual. O mundo hoje em dia muda tão rápido, né? Inovação já é uma coisa velha. Quando é que a gente pensava que inovação ia ficar velho, né? Se inovação por essência é uma coisa nova. Mas não, inovação já ficou velho e cada dia que você vai trabalhar já tem um celular novo que foi inventado, uma tecnologia nova, um sistema novo, uma forma nova de trabalhar, uma embalagem melhor, um processo novo. Tenho 30 anos e 8 anos de casa e tem gente lá com 32 anos de casa. Que bom, isso significa que você está num time bem diverso, né? Onde a diversidade está sendo respeitada aí pelos teus gestores. Que bom. Isso ajuda a gente a desenvolver as nossas habilidades. Flexibilidade é uma delas. Capacidade de se adaptar. Quando a gente trabalha num time, numa equipe, dentro de uma equipe, que a gente tem gerações diferentes, a gente tem a geração X, a geração Y, a geração dos baby boomers e outras que virão pela frente misturadas, nossa, o critério de flexibilidade começa a ser ainda mais importante. Como é que eu consigo me flexibilizar o suficiente para atingir os resultados? De 0 a 10, dá uma nota aí para você. Você lida bem com as mudanças? Como é que você se sente com as mudanças? Isso tem a ver com flexibilidade. 9ª competência é o autodesenvolvimento, é o que você faz aqui comigo toda quarta-feira, 8h30 da manhã. E se você vem sempre, se você é freguês aqui do nosso Periscope, eu tenho certeza que você vai dar uma nota boa para si mesmo. De 0 a 10, como está o seu autodesenvolvimento na sua carreira, na sua profissão? Você tem disposição para aprender constantemente? Você aprende constantemente? Você busca conhecimento? Você realmente estuda aquilo que você disse que ia estudar? Você realmente alcançou as certificações necessárias para a sua profissão? Você foi atrás dos cursos, das palestras, dos livros, dos seminários, dos grupos? E aí, de repente, param os corações, né? Isso mostra para mim que você tomou um choque aí, sim ou não? Cara, autodesenvolvimento é uma coisa que as empresas apreciam muito, porque como eu falei lá no comecinho dessa live, se você ainda acha que é responsabilidade da empresa desenvolver você, meu amigo, pagar treinamento e deixar você ir no treinamento no horário de trabalho, e fazer os consultores e os professores todos virem até a sua empresa para que você não tenha sequer que acordar um pouco mais cedo num dia de semana, atravessar a cidade para ir até o treinamento, ou talvez frequentar um curso noturno, talvez aos sábados, porque você sente que você não tem essa obrigação. Se você pensa assim, repense. Isso já foi verdade, mas não é mais. Isso já foi verdade, mas já faz tempo que não é mais. E mesmo quando isso foi verdade, os que pensavam diferente se sobressaíram. Quem é o gestor da sua carreira? A sua empresa? Que é de quem é a responsabilidade? De quem é a responsabilidade pelo seu desenvolvimento? Me fala. Então dá uma nota para você mesmo, de 0 a 10. Qual é o nível de domínio que você tem sobre a competência autodesenvolvimento? E por fim, a 10ª competência que a gente vai abordar hoje é a visão de carreira, visão de futuro, visão de carreira para si mesmo. Quem nunca foi perguntado assim numa entrevista de emprego? Como você se vê? Obrigada, Rodrigo, obrigada a você. Como você se vê daqui a 10 anos? O que você quer, onde você quer estar em 5 anos? Onde você quer trabalhar daqui a 5 anos? Não é assim que a gente ouve nas entrevistas de emprego?
O que se busca saber com esta pergunta é se você tem o domínio da competência. Alô, isso é uma competência. E relembrar, só relembrar que não custa. Como uma competência, pode ser aprendida e desenvolvida. Visão de carreira. Olha que competência. Você costuma estabelecer objetivos profissionais para você? Você planeja os seus próximos passos profissionais? Ou você só vai no fluxo? Você pensa na sua carreira no futuro? Você saberia responder essa pergunta de onde você quer estar nos próximos 5 ou 10 anos de uma maneira honesta e verdadeira para você mesmo? Você tem uma resposta pronta para responder para um recrutador? Se você amanhã tiver a oportunidade de fazer uma entrevista para a vaga de trabalho, que é o sonho da sua vida, se amanhã mesmo você for receber uma oportunidade, você for convidado para uma entrevista de trabalho, que é para a vaga da sua vida, aquela que você sempre sonhou, e o cara te perguntar onde você quer estar daqui a 5 anos, você tem essa resposta pronta? E mais do que ter essa resposta pronta na ponta da língua, você tem ela no seu coração? Você sente que você tem visão de carreira? Dá uma nota pra você mesmo de 0 a 10. Tudo bem? Hoje você fez coaching comigo, tá? Isso aqui é parte de uma sessão de coaching de carreira. E para te ajudar a identificar quais são as competências mais exigidas para o mercado de trabalho. Porque, como eu disse, antes de você se desenvolver, você precisa saber no que você precisa se desenvolver. Quais são as competências que estão faltando para você? Quais são aquelas que você já faz bem, mas que se você fosse 10% melhor, faria toda a diferença nos seus resultados? Você deu uma nota para você de 0 a 10 para cada uma das competências que foram comunicação, relacionamento, liderança, resolução de problemas, controle emocional, trabalho em equipe, confiabilidade, flexibilidade, autodesenvolvimento e visão de carreira. Você deu uma nota para você mesmo, de 0 a 10, sobre quanto você se sente apto ou hábil ou com o domínio de cada uma dessas 10 habilidades ou competências. Não foi? Agora pensa, o que você precisa fazer para melhorar? Escolhe uma ou duas competências, só uma ou duas, e vai trabalhar por elas no próximo mês, nas próximas semanas. Hoje mesmo, começando hoje, o que você pode fazer hoje para desenvolver a competência que você escolheu? Todas são importantes, mas trabalhar todas de uma vez só não é possível. Escolhe uma ou duas para você focar. Olha, escolhe. Eu vou escolher a que eu faço menos, eu vou escolher a que eu faço melhor, eu vou escolher a que eu tô com 9, eu vou escolher a que eu tô com 8, eu vou escolher qual é a que você vai escolher. Pensa qual é a que é mais necessária para o seu desenvolvimento nesse momento, para o lugar onde você tá agora, para o seu mercado. Cada profissão vai ter as suas preferidas aqui, né? Cada mercado vai ter as suas preferidas. Ou quem sabe você tá disposto a conversar sobre isso com o teu chefe, com o teu gestor, com o teu boss, né? De você sentar com ele e falar: chefe, eu queria saber aqui dessas 10 competências, o que você acha de mim? O que você acha que eu tenho que melhorar? Quais dessas competências, se eu focasse no próximo mês ou no próximo trimestre, quais iam realmente criar para você o resultado que você espera de mim, né? Como meu chefe, o que você acha? Vai lá, toma coragem, vai discutir isso com o seu chefe. Vai, escolhe qual é a competência que você quer trabalhar nos próximos meses e nas próximas semanas. E começa a trabalhar nela a partir de hoje. Isso é coaching, isso é estratégia, tá bom? E se você quer fazer coaching comigo para fazer isso pessoalmente, luciana@canvasconsultoria.com.br. Manda um e-mail para mim, vamos voar mais alto de verdade. Me segue no Facebook, vai lá, curte a página. No YouTube, se inscreve no canal para você não perder os vídeos. Rodrigo, manda um e-mail para mim, luciana@canvasconsultoria.com.br, para você entender o que precisa fazer para você fazer coaching e desenvolver isso de verdade. Porque às vezes a gente não consegue enxergar sozinho. É por isso que eu recomendo que você pergunte lá pro seu chefe, pergunta pro seu coach, vem fazer coaching, vem me consultar sobre um processo, tá bom? E eu desejo para vocês hoje uma excelente quarta-feira. Sou fotógrafo, do que valeria um curso desses? Adolfo, do que valeria você ser o melhor fotógrafo que você já viu na sua vida? Você me disse. Ellen César, obrigada a você, querida. Um beijo pra você. Eu fico por aqui.
com mais uma quarta-feira nesse Voe Mais Alto, que vai ao ar ao vivo pelo Periscope todas as quartas-feiras às 8h30 da manhã. E depois vai para lá no YouTube para você poder ver e rever quantas vezes você quiser. Ângela, Paula, Coach, um beijo para você, querida. Obrigada pelo carinho de sempre aqui nas lives. Obrigada a você que está aí me dando corações, que me deu corações ao longo da live. E lembre-se que mesmo agora no final, você ainda pode compartilhar essa live para você chamar mais pessoas para essa live, oferecer como uma pessoa super generosa que você é, oferecer esse conteúdo para alguém aí que tá realmente precisando dele hoje, tudo bem? Obrigada a vocês, obrigada, Rodrigo. Fala comigo por e-mail, tá bom? Até mais, gente. A gente se vê na próxima quarta-feira às 8h30 da manhã. Tchau, tchau.